Bom dia a todos e a todas. Nós vamos começar uma nova série e nessa nova série nós pretendemos estudar sobre um texto que eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia nele, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 19. Queria fazer algo diferente, ao invés de ler esse texto, gostaria que você, é um texto curto, gostaria que você fizesse a leitura desse texto aí agora, sozinho, em silêncio. Você fizesse a leitura breve desse texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 até o verso 19. Leram? Leram? Muito bem. Se você leu esse texto, viu que ele é feito de diversas instruções. São diversas palavras imperativas que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, onde ele está dizendo como deve ser o nosso modo de viver, né? As cartas de Paulo, na verdade, são todas elas compostas por diversos desses imperativos ao longo delas, mas especialmente nas partes finais das cartas, como exatamente é esse texto de 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 12 em diante. E, na verdade, o texto continua depois do de 19, colocando esses imperativos para a nossa vida, ou seja, nos dizendo, nos dando conselhos sobre como devemos viver a nossa vida, certo? Mas eu acho que a gente deveria perguntar antes o seguinte: por que aceitar viver dessa maneira? Por que eu devo aceitar viver de acordo com o que eu acabei de ler aí? Porque esses imperativos que você leu aí são imperativos que valem a pena ser vividos. Por que viver pelos conselhos dados por um judeu chamado Paulo, que viveu há quase 2000 anos atrás, e não os conselhos que eu tenho lido na minha revista preferida, do meu filósofo preferido, do meu pensador preferido, ou etc e tal? Por que viver por esses conselhos e não por outros? Por que não buscar em outras religiões, em outras espiritualidades, em outras filosofias, em outros pensamentos, em outros modelos e padrões de vida, conselhos pelos quais viver? Mas por que aceitar esses como conselhos verdadeiros, como conselhos que valem ser vividos? Porque quando você olha para eles, o que você encontra é isso aqui: vivam em paz uns com os outros, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, não retribuam o mal com o mal, sejam sempre bondosos uns para com os outros. E eu quero parar por aqui para te propor a seguinte reflexão. Ler tudo isso daqui e entender tudo isso daqui está ótimo. Todo mundo leu aí na Bíblia, leu de novo aqui agora, e a gente entendeu o que cada uma dessas sentenças significam. Mas você consegue isso em prática, ver isso em prática na sua vida? Porque aí já é uma outra história, né? Entender é uma coisa. Agora, ver isso em ação, em atividade, como modelo de vida a ser seguido, já é uma outra história. Certo? Mas esse é o desafio. É essa segunda leitura que nós estamos sendo chamados para fazer. Não a leitura do li e entendi, mas a leitura do li e entendi e quero viver isso. Certo? Vamos continuar a lista? Alegrem-se sempre. Tivemos o nosso primeiro encontro do Crescer hoje, sobre para ser feliz em meio ao caos, a mensagem da carta de Paulo aos Filipenses, e a gente viu essa questão da alegria. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Está aí um negócio difícil, que muita gente desiste de viver uma realidade dessa. Ser grato em todas as circunstâncias, por piores que elas sejam. Não apaguem o espírito.
Mais para frente a gente vai ver o que isso significa, não hoje, numa das mensagens da nossa série. Agora, só para a gente exemplificar como essas palavras, esses conselhos do apóstolo Paulo aparecem nas outras cartas, eu peguei 2 conselhos da carta de Paulo aos Filipenses. Olha só. Humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Li e entendi, mas estou a fim de viver isso? Li e entendi, mas estou querendo viver um negócio desse? Ou, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que envolve algumas coisas. Primeiro, conhecer qual foi a atitude de Jesus. Saber como Jesus viveu e o que é essa atitude, essa sabedoria de vida de Jesus. E outra, desejar viver de fato como Jesus viveu. Por isso, eu quero trazer para vocês algumas perguntas de reflexão para a sua vida pessoal. Para que você leia essas perguntas que eu vou colocar e você faça uma breve avaliação da sua vida. Essas perguntas são com elas que a gente terminou o nosso último estudo do Crescer no mês passado. E aí eu quero propor para vocês agora essas questões. Se eu sou uma pessoa cristã, eu preciso me perguntar, primeiro, quanto eu conheço sobre Jesus? Quem ele foi? Como pensava? O que ele ensinou sobre Deus? Sobre o ser humano? O que Jesus ensinou sobre vida em sociedade? O que ele nos ensinou sobre relacionamentos? O que Jesus nos ensinou sobre dinheiro? Quanto eu conheço sobre Jesus? Baseando-me no que o Novo Testamento me ensina sobre Jesus, é possível crer nele para ser salvo do inferno sem segui-lo como seu aprendiz? Baseando-me no que o Novo Testamento me ensina sobre Jesus, é possível eu entrar num relacionamento com ele para que ele me livre do inferno e me leve para o céu, sem precisar me tornar um aprendiz dele, um discípulo dele? Outra pergunta. Talvez eu não tenha dúvida a respeito da minha salvação eterna. Mas eu posso dizer que, de fato, assumi um compromisso com Cristo Jesus? Interessante isso, porque ao longo da história da igreja, uma das doutrinas que mais se debateu é a doutrina da salvação. Quem é salvo? Se todo mundo vai ser salvo, se só os eleitos vão ser salvos, ou se quem escolheu ser salvo vai ser salvo. Isso é uma doutrina que o cristianismo debateu ao longo de toda a sua história. Mas vamos fazer uma pergunta um pouco mais prática para a realidade? Eu não estou discutindo se eu sou salvo ou não. Eu estou discutindo se você assumiu um compromisso com Jesus ou não. Porque a salvação de fato pertence a Deus. Então você pode debater doutrina o quanto você quiser, que quem salva no final das contas não é só a doutrina, é Deus. Mas, no que diz respeito a compromisso, a converter-se a Jesus é uma outra história. Isso é uma responsabilidade sua e minha. Então eu pergunto, eu assumi de fato um compromisso com Cristo Jesus? Outra pergunta, eu estou convencido de que seguir a Jesus é a melhor decisão da minha vida? Foi, é e permanecerá a melhor decisão da minha vida? Estou convencido de fato disso? Essa decisão é o que determina todas as outras decisões da minha vida? E por fim, quais são os frutos em minha vida que dão prova de que eu estou obedecendo tudo que Jesus nos ensinou? Porque o Evangelho de Mateus termina no capítulo 28 com Jesus dizendo aos seus discípulos para que fossem por todo mundo, pregassem ou ensinassem a todas as pessoas, em outras palavras, fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus tinha ordenado para eles. Então a gente pode dizer que a nossa vida tem demonstrado os frutos reais de que de fato nós temos obedecido a tudo o que Jesus nos ensinou? Diante dessas questões,
eu acho que a gente precisa então fazer a seguinte pergunta: o que é vida cristã? O que é, de fato, uma vida cristã? Vida cristã virou, por exemplo, no nosso mundo hoje, categoria de livro. Então a gente tem livros evangélicos, livros cristãos, que são de referência, obras de teologia e obras de vida cristã. Vida cristã é categoria de livro, por exemplo. Vida cristã é diferente de vida secular, não é isso? Então nós todos imaginamos que temos duas vidas, vidas paralelas, uma cristã, uma secular. Na minha vida secular, eu vou para a universidade, estudo, tenho minha profissão, eu me caso, tenho relacionamentos, amigos, etc. e tal. Isso é minha vida secular. E a minha vida cristã é minha vida religiosa, com Deus, Jesus e etc. Então é como se vivêssemos vidas paralelas. Bom, esse é um outro equívoco. Porque vida cristã é a totalidade da vida de quem se converteu a Cristo Jesus. De modo que não existe outra vida. Quem é discípulo e discípula de Jesus só conhece uma vida, e é vida com Cristo. É vida cristã, é nova vida, é vida em discipulado de Cristo em relacionamento com Deus. Então só temos uma vida, não temos duas. Não somos chamados em nenhum momento a vivermos vidas paralelas, vida cristã com vida secular, não existe esse negócio. Para quem é discípulo de Jesus, só existe uma vida, que é vida com Cristo, vida em Cristo, em relacionamento com Cristo, certo? Muito bem, para a gente pensar um pouco na resposta então, e entender como isso se manifesta nos textos de Paulo, eu quero chamar você para ler um outro texto que ele escreveu lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do 1º versículo. E aqui, pensando sobre o que é a vida cristã, eu quero focar em duas questões. O que nos dá força para vivermos segundo os princípios do reino de Deus? O que nos dá força para a gente viver segundo os princípios do reino de Deus? O que é que sustenta o projeto da vida cristã? O que é que sustenta essa vida que a gente está chamando de cristã? Lembra que tudo isso para a gente responder a pergunta inicial, que é: por que viver por aqueles valores e não por outros? Por que viver de acordo com o ensino da Bíblia e não de acordo com outros ensinos? Por que não buscar outros mestres da sabedoria, mas buscarmos a palavra de Deus como orientação para as nossas vidas? Por que dedicarmos a nossa ação, nosso pensamento, nossas emoções a este texto e buscarmos nele sabedoria para vivermos uma nova vida? Em outras palavras, o que é que sustenta esse projeto? O que é que me garante que esse projeto é o melhor projeto que eu posso ter na minha vida? Paulo diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensino, obrigado porque a voz do Teu Santo Espírito pode ser ouvida, Pai, por todo o coração que humildemente se achega a Ti, reconhecendo na Tua palavra a Tua instrução, a Tua voz, o Teu sopro de vida. E é dessa forma que nós nos aproximamos dela, Senhor, desejosos e desejosas, de colher aqui, Senhor, a sabedoria para uma vida totalmente nova, para uma vida totalmente transformada pela Tua graça e pelo Teu amor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Eu quero começar a pensar esse texto com vocês como o dia em que tomamos conhecimento de Deus. O dia em que tomamos conhecimento de Deus. Olha que Paulo pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Continuaremos pecando para que a graça aumente? É uma pergunta que tem a ver com algo que ele tinha acabado de escrever, alguns versículos antes, capítulo 5, versículos 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o argumento de Paulo é o seguinte: onde houve pecado, onde o pecado se instalou e reinou, governou sobre vidas humanas, governou sobre a história da humanidade, onde o pecado se instalou e trouxe morte, Deus fez transbordar a sua graça. A graça que supera todo o pecado. Graça, o poder de Deus que se manifesta no Evangelho, a justiça de Deus que se manifesta no Evangelho, que é o seu perdão a todos nós. Então, onde houve pecado, transbordou a graça. Nas traduções mais antigas, como a gente sempre conhecia esse texto, onde houve pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Não é? Então, esse é o ponto de Paulo. E a pergunta retórica dele era justamente essa. Então, já que onde há pecado, acompanha-se muita graça, então qual é a nossa vida? Qual é a nossa atitude? Vamos continuar pecando para que haja mais graça ainda. Ou seja, onde há pecado, acompanha-se graça abundante. Então, para que haja mais graça ainda, por que não vivermos no pecado? Por que não continuarmos pecando? Já que o pecado é o que provoca uma resposta de Deus, graça abundante. Então ele faz a pergunta: significa então que se nós estamos agora debaixo da graça e onde há graça abundante é porque houve pecado, então o que a gente deveria fazer? Continuar vivendo uma vida de pecado para que haja mais graça? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E eu chamo a sua atenção para um detalhe nesse texto. Normalmente, quando te perguntam o que é pecado, o que vem à nossa cabeça? Qual é a resposta inicial que geralmente a gente dá? Talvez a mais prática e conceitual seja: pecado é errar o alvo, certo? Normalmente a gente ouve essa resposta. Pecado é quando erramos o alvo, certo? Termos mais prático: pecado é quebrar o mandamento de Deus. Pecado é matar, é roubar, é cobiçar, é adulterar, é amaldiçoar o próximo, é caluniar. Pecado é cometer uma injustiça. Ou seja, todas as nossas definições sobre o que é pecado, em termos práticos, diz respeito a coisas que nós fazemos
ou deixamos de fazer. Por exemplo, se podemos fazer o bem e não o fazemos, temos cometido pecado. Então sempre o nosso foco, o nosso olhar para o pecado é para ações, práticas, coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Mas presta atenção do que esse texto está nos falando sobre o pecado. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então o pecado aqui não é simplesmente algo que eu faço, mas onde eu vivo. A realidade onde eu estou vivendo. O domínio debaixo de quem eu estou vivendo. Eu gosto muito como Eugene Peterson traduziu esse texto na Bíblia Mensagem. Ele fala, se você já foi liberto do país onde o pecado reinava soberanamente, por que você quer continuar vivendo na casa que você tinha lá? Você tinha uma casa no país chamado pecado, onde lá ele governava soberanamente. Se você já morreu para o pecado, se você foi liberto da escravidão do pecado, por que você quer voltar a morar naquela casa? Aqui existe um paralelo muito interessante com a história do Êxodo. Lá do livro do Êxodo do Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi libertado por Deus do Egito, e no meio da trajetória para a terra prometida, o que eles quiseram? Voltar para o Egito. Por quê? Porque no Egito estava mais confortável. No Egito, eu tinha os alhos e as cebolas do Egito, eu tinha uma cama e um teto sobre a minha cabeça, eu tinha uma certa estabilidade, ou seja, uma rotina de trabalho, eu tinha o alimento, eu tinha tudo lá garantido. Como escravo, mas pelo menos eu tinha todas essas coisas. Agora eu estou aqui andando, peregrinando no deserto, rumo a uma terra prometida, e eu não sei o que eu vou comer amanhã, a não ser depender da ação de Deus em mandar todos os dias o maná e as codornizes. Se isso não for enviado, eu não sei, então é uma questão de confiança. E qual que é o desejo rápido do povo? Eu quero voltar para a terra da escravidão. Eu quero voltar para a escravidão. É isso que Paulo está falando. Se você já foi morto, se você morreu para o pecado, por que continuar vivendo nele? Então, o que significa morrer para o pecado? Morrer para o pecado significa tomar conhecimento de Deus. Eu morro para o pecado quando eu tomo conhecimento. Quem é esse Deus e quem eu sou? Naquele momento, eu estou morrendo para o pecado. Porque quando eu tomo conhecimento de quem é esse Deus, eu tiro de entre Deus e eu a confusão sobre qual é o papel de cada um. Enquanto está confuso, enquanto eu não tomo conhecimento quem é Deus e quem eu sou, sabe o que acontece? Eu me torno Deus e Deus se torna o ser humano. Aliás, é isso que Paulo fala no primeiro capítulo de Romanos. Ao invés de adorarmos o Criador, o ser humano preferiu adorar a criatura, imagens que ele fez conforme a sua própria imagem e semelhança. É o ser humano sendo elevado para o patamar de Deus e Deus sendo levado ao patamar de criatura. É uma inversão completa da realidade de Deus. É uma confusão completa que se estabelece entre nós e Deus. Então, o que é morrer para o pecado? Tomar conhecimento de quem é esse Deus e quem nós somos. Morrer para o pecado é pela primeira vez abrirmos os nossos olhos e podermos ver quem de fato Deus é e quem de fato nós somos. O dia que descobrimos quem de fato Deus é e quem de fato nós somos, nesse dia veio a morte para o pecado. Por isso que o texto continua. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esse Cristo Jesus que veio a nós, no batismo, nos dá um exemplo, um como a coisa acontece. Quando nós entramos numa relação com Jesus,
Ou seja, quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e aceitamos o seu chamado para nos tornarmos os seus aprendizes, os seus discípulos, o que acontece? Nós estamos entrando para uma relação totalmente nova com Ele, baseados na graça de Deus e não mais do pecado. Significa aqui que tem um paralelo muito interessante com aquela parábola que um dia Jesus contou, a parábola do filho perdido. Você lembra dessa parábola? Lucas capítulo 15. Ele conta que um pai tinha 2 filhos. Um desses filhos, o mais novo, chega para o seu pai e diz o seguinte: pai, eu quero a minha parte na herança. E o pai reparte a herança e distribui entre os seus filhos. Um tempo depois, o filho mais novo pega a sua parte na herança. E aqui tem uma implicação legal, que é a seguinte: quando um filho que tem a sua herança já repartida, pega a sua parte da herança e sai gastando a sua parte da herança, para que ele faça isso, ele precisa declarar o pai morto. Enquanto seu pai não estiver morto, a herança só pode ser dividida, mas não usada. Então, para usar a herança com o pai em vida, é preciso quebrar a relação entre pai e filho. Então, já não somos mais pais e filho. Para mim, você está morto, pai, porque eu quero o meu dinheiro, eu quero ir embora daqui. E aí o texto diz que esse jovem pegou o que era de direito dele e foi viver numa terra distante. E foi viver numa terra distante. O que é viver no pecado? É viver numa terra distante. É viver longe do Pai. É viver a vida sem que o Pai tenha interferência alguma no meu jeito de viver. É viver pelos meus próprios valores. O que é viver no pecado? É viver de acordo com a minha própria vontade, com os meus próprios conceitos e com os meus próprios mestres que eu escolhi seguir. Porque eles me correspondem. Eu escolho os meus mestres e gurus da vida, quando o ensino desses mestres e gurus correspondem à minha vontade. E então seguimos isso. Mas tudo isso acontece onde? Num país muito distante do Pai. Onde lá você está vivendo por conta própria. Onde o Pai não tem nem conhecimento do que você está vivendo lá. Você está por conta própria. Você está vivendo lá porque você quer viver lá. Porque você escolheu viver lá. Isso é viver no pecado. É viver na terra distante. Mas o que Jesus Cristo faz? Ele vem à história e nos chama de volta para a casa do Pai. Nos chama de volta para debaixo da vontade do Pai. Nos chama de volta para um relacionamento com o Pai de novo. Onde a relação de pai e filho é restaurada. Onde há reconciliação. Onde há perdão. Onde o filho pode novamente viver com o Pai em relação com o Pai. Não mais de acordo com a sua própria vontade. Não mais de acordo com os valores que aprendeu. No lugar onde o pecado reina soberanamente. Mas é ser tirado do reino da morte e das trevas do pecado para ser levado para o reino de Deus, o reino da luz. E ali viver uma vida totalmente nova. Por isso, o texto faz a seguinte afirmação: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, e velho homem era uma expressão que Paulo utilizava para dizer da velha natureza no pecado, quem nós éramos quando vivíamos debaixo do pecado. Esse nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nesse ponto, Paulo deixa uma coisa muito clara. Ou você vive na graça, ou você vive no pecado. E eu acho importante a gente frisar isso, para que até algumas coisas que a gente canta, por exemplo, a gente acabou de cantar aqui com o Patrick, que eu estou na graça estou. Vocês não cantaram isso? O que significa estar na graça? Porque nesse ponto do texto fica muito claro para nós. Ou você vive na graça, ou você vive no pecado. Não dá para viver vidas paralelas.
Não dá para ficar transitando, passando temporadas na graça e temporadas no pecado. O pecado não pode ser sua casa de veraneio. É isso que ele está tentando deixar claro para a gente. São duas realidades completamente opostas e excludentes. Ou você vive na graça, em relação com Deus, sob a orientação de Deus, aceitando a palavra dele como orientação para uma vida boa e plena e justa, ou você continua a viver no pecado. Agora, se você diz que você morreu com Cristo na sua morte e foi trazido de volta à vida no poder da ressurreição para uma nova vida, então aparentemente você já tomou sua escolha, você já tomou sua decisão, você decidiu viver na graça. Mas o que talvez ainda esteja acontecendo é um equívoco grave. O equívoco grave de você decidir viver na graça e temporariamente ir fazer umas excursões na terra distante. Passar uns períodos na sua antiga casa. Tirar umas férias no universo do pecado. Ou querer viver na graça pelos valores do pecado. Querer viver na graça continuando a praticar as coisas que são do domínio do pecado. É por isso que o texto de Paulo é tão enfático ao falar do pecado. Pecado é escravidão. Pecado é viver debaixo do poder régio da morte. Pecado é viver separado de Deus. Pecado é viver num país onde Deus não tem nem conhecimento do que se passa lá. Pecado é viver completamente separado de Deus. Por isso é que eu não posso permitir que o pecado continue a me dominar, como um dia dominou. Se você voltou para casa, se você veio viver na graça, então não flerte mais com o pecado. Então não vá passar temporadas no pecado. Então não permita que os valores do pecado continuem a orientar você, a decidir sobre a sua vida. Um teólogo que fez um dos mais preciosos comentários à carta de Paulo aos Romanos, chamado Calbart, diz o seguinte: a relação do pecado com a graça é semelhante à relação do que é possível com o que é impossível. Graça que tem como possibilidade o pecado ao seu lado, não é graça. O agraciado não conhece o pecado e também não quer o pecado. O agraciado não é o pecador. Entre ambos existe uma morte e uma nova existência do ser humano. A justificação é a ação de Deus que, como tal, não deixa o ser humano como ele é, mas o transforma totalmente. Fomos justificados para sermos totalmente transformados. E se é para sermos transformados, de acordo com novos valores, de acordo com uma nova vida, onde nós estamos buscando orientação para essa nova vida? Porque a palavra de Deus se apresenta a nós como a orientação para a nova vida. Quando você lê um texto agora, como o que você leu no início, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 19 em diante, o que você tem ali? Exemplos de um Deus que amorosamente está nos conduzindo a uma nova vida. Está querendo nos transformar totalmente de acordo com o reino da sua graça e do seu amor, e nos libertarmos definitivamente de todos os resquícios que o pecado deixou em nós, ou de todas as nossas tentativas de voltarmos a passar temporadas na terra do pecado, quando decidimos viver na graça do nosso Deus. Por isso, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer uma outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. E, gente, essa é uma palavra
das mais lindas, profundas, nas quais nós deveríamos nos agarrar com todas as nossas forças. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Sabe por quê? Porque Cristo morreu. E quando Cristo morreu, o pecado e a sua consequência última foi vencida por Ele na cruz do Calvário. Significa que o pecado já não tem mais domínio sobre quem crê em Cristo Jesus. E se o pecado já não domina mais, então a consequência última do pecado, que é a morte, já também não domina mais. Não determina o nosso futuro. Porque se Ele morreu, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Como você deve olhar para a sua própria vida? Como você deve olhar para você mesmo? Como alguém que está morto para o pecado. Alguém que rejeita tudo aquilo que é pecado. Alguém que repudia tudo aquilo que pertence ao reino e o domínio do pecado. Isso é se considerar morto para o pecado. É dizer e viver de uma maneira em que o pecado já não exerce nenhum tipo de poder ou autoridade sobre a minha vida. E quais são as implicações disso? Implicações práticas para a nossa vida. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha o poder escravizador do pecado. Não permitam que o pecado continue escravizando vocês, dominando vocês, obrigando vocês a satisfazerem os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, mas como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isso significa? Que na vida cristã, a única coisa que está como projeto diante de nós é a santidade. É sermos como Cristo. É seguirmos o seu conselho. É termos Jesus Cristo como nosso referencial. Ao que o Novo Testamento chama de santificação. A busca por santificação. O que marca a vida cristã? Santificação. Santificação é o resumo de tudo isso que a gente acabou de ler. Uma pessoa que busca santificação não busca a satisfação dos seus próprios desejos, dominados pelo pecado. Uma pessoa que busca santificação é uma pessoa que está atenta a todo o conselho de Deus e decidiu viver de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa que busca santificação é uma pessoa que decidiu tirar da sua vida tudo aquilo que pode ser até mesmo um gatilho para o pecado. Isso é uma pessoa que busca santificação. Por isso, Dallas Willard diz o seguinte: o verdadeiro santo, ou seja, a pessoa que verdadeiramente busca uma vida de santidade, no contexto do livro é o que ele está falando. O verdadeiro santo consome graça, como um 747 consome combustível na decolagem. Torne-se o tipo de pessoa que pratica rotineiramente aquilo que Jesus fez e disse. Você consumirá muito mais graça levando uma vida santa do que pecando. Pois todo ato santo que você realizar terá de ser sustentado pela graça de Deus. E esse sustento é o favor totalmente imerecido de Deus em ação. É a vida de regeneração, é a vida de ressurreição. Então,
continuamos a pecar para que a graça aumente? Muito pelo contrário, Paulo. A gente entendeu o que é o Evangelho. A gente entendeu qual é a proposta de Deus em Cristo Jesus para nós. E por isso, a gente vai decidir não viver mais sob o domínio do pecado. A gente vai decidir colocar em prática na nossa vida. Ele coloca isso de uma forma muito concreta, não é? Não ofereçam os membros dos corpos de vocês como instrumentos para o pecado, mas ofereçam-os como instrumentos de justiça a Deus. É pelo seu corpo que você comete o pecado. Você entende isso? Isso fica claro? Então o seu corpo não pode ser um instrumento na mão do pecado. O seu corpo não pode ser algo que o pecado consegue manipular e fazer com você aquilo que ele bem entender. Ofereçam os corpos de vocês como instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Sejam santos. Porque é vivendo uma vida santa que nós experimentaremos muito mais da graça do que quando experimentávamos no pecado. Porque buscar uma vida de retidão, buscar uma vida segundo o conselho da palavra de Deus, se não for sustentado pela graça de Deus, seria a nossa mera tentativa religiosa de agradar a Deus. Por que nós aceitamos o conselho de Paulo aos Tessalonicenses para viver daquela maneira? Por que nós aceitamos os conselhos dele para os filipenses, para os romanos, para os coríntios e todos os conselhos que a Bíblia nos dá sobre a vontade de Deus? Por que aceitamos isso? Porque é seguindo esses conselhos que nós vamos viver uma vida verdadeiramente livre. Porque segundo esses conselhos é que vamos viver a plenitude de vida que Deus planejou para todos nós. Por isso, voltando à nossa pergunta inicial, por que aceitar viver dessa maneira? Porque quando nos convertemos a Cristo, os nossos olhos puderam, pela primeira vez, enxergar quem é Deus e enxergar quem nós somos. Por que aceitar viver dessa maneira? Porque não estamos mais vivendo no reino do pecado, como o filho pródigo. Não estamos mais vivendo na terra distante. A gente já decidiu voltar para a casa do Pai. A gente já decidiu a reconciliação com o Pai, aceitar o perdão do Pai. Porque estamos vivendo na graça, isso é, nós estamos vivendo numa realidade onde Deus está e podemos viver plenamente livres. Isso é viver na graça. Então quando você cantar, na graça estou, lembra-se disso. Se você diz que está na graça, nada de passar temporadas no pecado. Se você diz que você está na graça, nada de ficar querendo voltar para o Egito, comer o alho, a cebola e ter saudade da sua cama no Egito. Nada disso. Se você está dizendo que vive na graça, e na graça você está, é porque o pecado já não exerce mais domínio sobre você. E isso é uma decisão prática, nada teórica, mas totalmente prática para o nosso cotidiano. Por que aceitar viver dessa maneira? Porque não há mais sobre nós o engano de que ser cristão é ser escravo. Você já ouviu isso? Já ouviu coisas assim? Você é crente, então você é um escravo. Você é crente? Os crentes são todos escravos, não pode fazer nada. Já ouviu expressões assim? Não há mais sobre nós o engano, a cegueira de que ser um cristão é ser um escravo. Escravo é quem não pode dizer não. Isso é ser escravo. A pior escravidão é quando não se tem consciência de que se é escravo. E por isso mesmo se diz sim a tudo que o pecado propõe. Ser livre é poder dizer não. E por isso que ser cristão não é ser escravo, é o oposto, é ser livre. Porque agora eu posso olhar para todas as propostas que o pecado me faz. E eu posso olhar para elas e dizer não. Isso é ser livre. O escravo não pode dizer não, ele só pode dizer sim. Porque em Cristo somos verdadeiramente livres. Agora podemos dizer não para tudo aquilo que não é Deus. Agora nós podemos dizer não
para tudo aquilo que não é Deus. Agora você pode olhar para a sua vida, olhar para os seus sonhos, olhar para as suas tentações, olhar para projetos que são oferecidos a você. E agora sim, com olhos abertos e livres, vocês podem escolher se querem dizer sim e continuar vivendo no pecado, ou se querem dizer não, ou seja, uma vida condizente com a fé que a gente professa. Uma vida condizente com alguém que chega aqui e canta, na graça eu estou. Mas quando sai daqui, ou até mesmo quando ainda está aqui dentro, vai passar temporadas no pecado. Continua desejando viver como se o perdão de Deus nunca fosse estendido a nós. Como se a graça de Deus não fosse uma realidade. E como se o pecado estivesse me obrigando a viver daquela maneira. Uma coisa, eu estava conversando com o Léo essa semana, e uma coisa que a gente sempre ouve com pessoas que ainda não se converteram a Cristo, geralmente em conversas de evangelismo e discipulado, ou pessoas que estão começando a caminhar com Deus, é o seguinte: na conversa e na leitura da Bíblia, sempre vai surgir aquele questionamento. Então o que eu estou fazendo é errado? Então o jeito no qual eu estou vivendo está errado? Então esse meu jeito de ser, esse meu jeito de pensar, esse meu jeito de agir, então, você está me dizendo que isso é pecado? Mas eu sempre fui assim. Mas eu sempre fui assim. Isso é uma frase que a gente ouve direto. Eu sempre fui assim. Nunca vi problema nisso. Nunca fez mal a ninguém o meu jeito de ser. Nunca fez mal a ninguém o meu jeito de falar. Nunca fez mal a ninguém o meu jeito de pensar. Eu sempre fui assim. E normalmente a minha resposta para essa pessoa é: então, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. Porque no Evangelho você vai descobrir que, embora você tenha sido sempre assim, agora você não precisa mais ser assim. Agora você pode dizer não para esse seu jeito de ser. Agora você pode ser totalmente transformado pela graça de Deus. Antes, você não podia e nem tinha consciência da necessidade. Mas na graça de Deus, Ele te dá o poder para dizer não. E dizer: eu não quero mais ser assim. E eu não serei mais assim. Porque eu entendi que eu fui chamado para viver na graça e não no pecado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho transformador, obrigado pelo poder que o Senhor coloca em nós, o poder que vem com a Tua liberdade, o poder que nós temos, Pai, para olhar para toda a sedução da nossa antiga vida de pecados e dizer não para todo ela. Pai, obrigado, muito obrigado, porque a força da Tua graça atua em nós. Abra os nossos olhos, Pai, e prepara o nosso coração para uma vida mais atenta. Uma vida mais atenta a tudo aquilo que não é Deus e que permanece na nossa vida. E que nós sabemos que precisamos tirar. Mas muitas vezes, Pai, damos mais ouvidos à voz do pecado do que à voz da Tua graça. Dá-nos, Senhor, o discernimento e a força necessária para dizermos não para tudo aquilo que não vem do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.